Bem-vindos ao Z-Talks, o talk show oficial da Zadara Brasil. Eu sou a Lua Galvão e no episódio de hoje eu recebo a empresa que comanda os bastidores tecnológicos do maior espetáculo do automobilismo brasileiro. Eu estou falando da Audacitec, o braço tecnológico do grupo Veloce e da Vicar, que é promotora da Stock Car Pro Series. A Audacitec, gente, é o núcleo digital da operação, garantindo que inovação, conectividade e inteligência de dados estejam presentes em cada etapa, curva e também desafio das competições. É graças a essa atuação toda estratégica que o automobilismo brasileiro atinge novos níveis de performance dentro e fora das pistas. Que bom! A Zadara é a cloud provider oficial da Stock Car Pro Series e hoje a gente vai entender por que ela é a parceira ideal para um desafio desse porte. Para essa conversa que une tecnologia de ponta e excelência em performance, eu tenho um prazer imenso de receber aqui no estúdio o Cimei Pessoa. Antes da gente passar para ele, eu quero dar um pouquinho da bio do Cimei. Olha só, ele tem mais de 20 anos de carreira em tecnologia, iniciou a sua jornada como consultor técnico e consolidou-se como executivo estratégico, com expertise em redes, cloud e infraestrutura para telecom. O nosso querido convidado liderou projetos de grande escala, como Smart Cities e Wi-Fi Livre São Paulo. E hoje ele ocupa a cadeira de CTO do Grupo Veloce. Prazer imenso estar com você aqui hoje, querido. Obrigado vocês pelo convite, o prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui batendo um papo com vocês. É uma grande parceria nossa, né, Sim, Cimei? sim, uma grande parceria, estou super feliz. E vamos falar. Vamos conversar, mas eu quero começar com você, porque eu fiquei sabendo que você foi um garoto prodígio e começou a trabalhar com 15 anos. Isso é verdade? Eu quero saber um pouquinho da sua trajetória até aqui. Pois é, legal. Na verdade, não era tão incomum, atípico na minha idade, né? Há anos 80, 90, você começar a trabalhar mais cedo, né? Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos, com 16 anos eu entrei numa empresa já de tecnologia. Você já gostava, né? Eu já gostava de tecnologia, foi uma oportunidade ali, tudo estava começando, foi por volta dos anos 2002, 2003, então tudo estava começando, a internet estava chegando no Brasil. Tinha acabado de dar o boom da internet. Tinha acabado de dar o boom da internet. E, na verdade, não era um boom, era uma dúvida se isso ia para frente ou não, né? Se era um hype, como estão falando agora, ou não. E eu tive a oportunidade de ficar nessa mesma empresa durante 20 anos, 20 a 22 anos. Caramba! Pois é. Que legal. Bastante tempo. E por que você ficou tanto tempo na empresa? Eu imaginei que você faria essa pergunta. Porque, na verdade, a minha característica pessoal, né, é de inovação. Então, eu tenho um DNA de inovação, eu sou movido a desafios também. Parece uma frase clichê, mas não é. Eu sou movido a desafios também, a inovação. E essa empresa, ela respirava o que eu gostava. Então, nós tínhamos ali um mercado, na verdade, um mar azul para navegar. Que legal. Que é o começo da internet e suas aplicações, né? A empresa estava nascendo e também com esse DNA de, olha, precisamos testar, descobrir, fazer e avançar e inovar. E ela não tinha só o conceito de renovar o seu portfólio de produtos a cada 5 anos. Isso antigamente existia esse conceito. Agora esse conceito é a cada 6 meses. Sim. Ou mais, tem que olhar, ou mais, né? Ou menos, né? Nós temos que olhar para o nosso portfólio, como é que está a nossa oferta. Ou mais rápido. Ou mais rápido, exatamente. Como que está a nossa oferta de produtos no mercado, como que nós estamos atingindo, e hoje em dia existe KPIs para tudo, então você consegue muito mais fácil tomar as decisões de como guiar a sua empresa. Antigamente era mais difícil. Mas essa empresa respirava o que eu respirava. E para mim foi uma grande fonte de inspiração, os profissionais que lá trabalhavam e como a empresa conduzia os próximos passos, e isso para mim foi muito bom. E isso me manteve lá, e eu pude acompanhar durante todo esse período, toda a jornada da internet e todo o ecossistema ao redor da internet, né? Assim como nós estamos vivendo um momento, na verdade, disruptivo na tecnologia, com a IA, né? Nós tivemos esse momento disruptivo com a internet.
Então, a IA é considerada hoje um paradigma quebrado e é tão disruptivo quanto a internet foi. Na verdade, o potencial é muito maior, né? De criação de novas oportunidades, de novas ofertas no mercado, e o ecossistema que a IA traz para nós é muito maior até do que o da internet. Obviamente que as coisas se combinam, né? Você sabe que é interessante, né? Porque na época a gente falava que era a era do conhecimento que estava acontecendo, né? Que estava iniciando, né? E foi mesmo. Foi. Porque o que a gente ganhou em termos de conhecimento e sabedoria foi, nossa, quilométrico. E agora, os novos, né, cientistas aí da complexidade dizem que agora, sabe como é que chama essa era? Era da transcendência. Mas não é uma coisa holística, místico, né? Não é, porque diz que a gente vai para um ponto que ninguém experienciou antes. A gente não sabe onde a gente vai transitar. Ela é muito mais exponencial em termos de revolução até do que a própria era da internet. Então a gente está frente a frente com uma era completamente nova mesmo, né? Em alguns momentos você pensa que é um buraco negro a ser explorado. Exatamente. Né? Porque você não sabe o que sai do lado de lá e o que vai surgir, né? Quanto mais você cava, maior fica, né? E é dentro, voltando ali para e combinando com o que você falou, a minha jornada tecnológica, ela passou por várias fases. Para a fase de aplicação, porque eu iniciei como consultoria em empresas. Depois foi para a área de serviços, né? Eu vivenciei um pouco do que está acontecendo hoje há mais ou menos 15 anos atrás, porque foi como eu comecei, com serviços em cima de uma estrutura existente, né? A empresa não tinha rede, né? Eu comecei na Americanet Telecom, né? Tive a oportunidade de ficar na Americanet Telecom até ela sofrer a última fusão, né? Com a Vero Internet. E foi maravilhoso. E como você foi parar na Stock Car depois de tudo isso? Eu fui parar na Stock Car depois desse conhecimento em aplicações e de infraestrutura. A Stock Car era um cliente Americanet, né? Por coincidência, existe uma relação comum entre o ex-CEO da Americanet e o acionista majoritário da Stock Car, que são também a mesma pessoa. Nós já tínhamos uma relação de trabalho muito boa e eu fui convidado ao desafio de inovar dentro da Stock Car. Essa inovação começou quando nós prestávamos o serviço ainda para a Stock Car, mas ela se expandiu agora com o lançamento de um novo carro na Stock Car, totalmente conectado, e a Stock Car ela precisava dessa nova repaginada, revitalizada tecnológica. E aí eu fui convidado a inovar desde a cronometragem da Stock Car até mesmo nas entregas de telemetria do novo carro. Então, isso foi um desafio muito legal. Você foi meio multipotencial, né? Passou em várias das áreas, trabalhando em toda essa infraestrutura. E foi mais ou menos o que eu tive na minha carreira, né? Eu passei por várias áreas, vários momentos da tecnologia, vários momentos de entrega, seja em infraestrutura, seja rede, seja como service provider, seja numa operadora de telecom, onde eu prosperei, entrei como consultoria e saí virando uma operadora e ali com valuation de mais de 1 bi. Então, foi Isso é maravilhoso. E muitos M&As, né, nós fizemos nessa jornada. Eu participei de muitos M&As, liderei muitos projetos, assim como trabalhei com pessoas maravilhosas que a gente conseguiu trocar muita figurinha e desafios juntos e atingir grandes oportunidades, grandes resultados, não só para nós, mas para o mercado. Nós entregamos algumas coisas disruptivas nesse período. Foi muito bom. E eu consigo usar tudo isso, acreditem, dentro de um evento. Foi muito bom a gente ouvir tua trajetória até aqui, que bom, porque assim, quem está nos seguindo também entende o peso do entrevistado que a gente tem no estúdio. Mas agora eu quero voltar um pouquinho para entender esse pool de empresas que você está conectado, né? Então é o seguinte, conta pra gente começar. O que é a Audacitec, tá? E qual é a relação dela com a Vicar, que é, na verdade, quem organiza a Stock Car, tá certo? Certinho. Então explica um pouquinho pra gente desse ecossistema. Claro. Uma ótima pergunta. A Audacitec, ela foi criada com foco em engenharia e tecnologia. Ela é empresa, é o braço tecnológico do Grupo Vicar,
do Grupo Velote, dentro do grupo de empresas, né? O Grupo Velote é o grupo controlador da Vicar, da Audacitec e da Stock Outservice. É como se fosse a nave-mãe. Exatamente, como se fosse a hold controladora de todas essas empresas. Existia um grande foco na empresa de promoções de evento, que é a Vicar. Ela que promove, ela é a dona da Stock Car e de outras categorias também, não é só Stock Car, né? Depois eu falo um pouquinho mais sobre essas outras categorias também, os desafios e a evolução tecnológica que nós estamos aplicando. Ótimo. A Audacitec, e sentia-se muito nessa área de promoção e organização de eventos, uma carência de organização. E a tecnologia, hoje, ela representa praticamente 60% ali de tudo que se é feito dentro de um evento, né? Isso a gente vai querer se aprofundar muito ainda. Hein? Podemos explorar muito isso, a massividade de dados, a quantidade de pessoas, como que esses dados são transportados, como é que sai uma mídia das pistas e atinge os celulares de todo mundo, que atinge as mídias sociais, e como que tudo isso vai para a TV. Então, existe todo um backstage tecnológico por trás que precisava ser organizado, né, e orquestrado por uma empresa que siga processos, que tenha um DNA de governança, e a Audacitec foi criada para isso. Surpreendentemente, a Audacitec evoluiu mais, e ela, como o seu nome diz, ela foi mais audaciosa, né, positivamente, e ela entrou no modelo de fabricação dos novos carros da Stock Car. É mesmo? Então, hoje nós somos não só provedores de tecnologia para o evento, mas nós fabricamos os novos carros da Stock Car, que nós denominamos como SNG, Stock Car New Generation, do zero, num projeto super desafiador e super interessante, super tecnológico e conectado. Isso desde quando? O projeto começou faz mais ou menos... Esse ano é a primeira temporada dos novos carros, então eles estrearam há mais ou menos 2, 3 meses, né? Que foi a primeira etapa. Super novidade aqui na entrevista. Super novidade. Então, esses carros são disruptivos, né, no mercado, seguindo o DNA da empresa. São carros conectados e, com isso, vocês vão entender ao longo desse bate-papo aqui que uma coisa puxa a outra. Carro conectado vira massividade de dado em tempo real. Massividade de dado em tempo real, análise. Esse dado precisa estar armazenado em algum lugar, precisa de performance, dinamismo e tudo isso a gente vai... Quem será? E aí, a Audacitec, ela, respondendo diretamente sua pergunta, ela é uma empresa que foi criada para prover essa orquestração de serviços, reunir os principais fornecedores do mercado e parceiros e os principais profissionais desse mundo de motorsport, não só do motorsport, mas profissionais de outras áreas também, que é onde eu entro também, para criar oportunidades disruptivas para o automobilismo brasileiro. Então, ela orquestra de maneira corporativa e com governança todo esse modelo do motorsport. Super entendido, mas aproveitar que você trouxe a disrupção e que você está trazendo esses carros novos que estão estreando aí faz tão pouco tempo, qual é a disrupção exata que eles têm? Porque eu acho que a gente vai se aprofundando nessa parte mais tecnológica. Qual o diferencial desses carros que estão rodando? Eu tenho uma especialidade em engenharia de telecomunicações. Tá. Eu não sou um especialista em engenheiro problema, só pra gente mecânico, mas um pouquinho. Mas eu estou vivendo cada vez mais um mundo muito legal, trocando figurinhas com outros engenheiros e muitas coisas combinam nos dois mundos, né? Análise de dados é uma delas. Esse novo carro, o carro antigo da Stock Car, ele tinha ele era mais pesado, né? E ele era um carro que já tinha 15 anos de idade, né? Todos os carros, né? Este novo carro, e por sua vez, um carro mais antigo carrega um portfólio de componentes mais antigos para suportar, e é um carro que já veio sendo adaptado, e ele precisava ser... ele tem uma escalabilidade, em resumo, em palavras mais tranquilas aqui, ele tem uma escalabilidade limitada, né? Então, você quer escalar tecnologicamente, você quer... O DNA da empresa e dos controladores é um DNA de inovação. E a gente não pode ficar limitado
a nenhum recurso do objeto principal, que é o nosso core business. Nesse caso é o carro. Antigamente era operadora de telecom. Então, nós buscávamos sempre os equipamentos e tecnologias e parceiros que nos permitam escalabilidade e dinamismo. Agora, o objeto é o carro. Não dava para entrar numa operação dessa e não ter o objeto principal limitado. Então, criou-se um novo carro do zero, com uma infraestrutura do zero, desde da gaiola do cockpit até o volante, até a VCU, que é a controladora eletrônica de todo o veículo, com grandes parceiros nacionais e internacionais, com homologações, né, e fantásticas. Eu fico me imaginando a tecnologia embarcada. É muito legal. Dá vontade de lá documentar, né? É muito legal. É uma revolução, né? É uma revolução que ela vai desde da produção do material do aço, da gaiola, para prover mais segurança e ser mais leve, né? Que portanto, hoje mais veloz também, né? Portanto, Claro. mais veloz, né? Deve gastar muito menos combustível. Muito menos combustível, né? Até a produção, a programação eletrônica de todo o carro. Só que eu também imagino que, com toda essa tecnologia embarcada, os dados precisem também de uma velocidade muito maior, né? Que é onde a gente vai chegar daqui a pouco. Sim, porque quanto mais indicadores, mais informação você precisa transportar. Então, eu estou perguntando isso porque eu acho que tem toda uma associação depois com a parceria da Zadara, né? Um carro novo, super pujante, super rápido, veloz, né? Leve e com tecnologia embarcada, a gente precisa embarcar junto nessa velocidade, né? Em termos de dados, né? Exatamente. Fechando o ponto do ser disruptivo no carro, esse carro novo também são 3 modelos, 3 fabricantes, e são SUVs, que é disruptivo também para o mercado de motorsport ali. Então, tem muita novidade no carro. A conectividade 5G do carro, ele já vem conectado 5G, porque eu preciso transportar esses dados em tempo real. Real time. Então, para a competição se torna disruptivo também, a partir do momento que uma informação que você, chefe de equipe aqui, num personagem, acessava os dados somente num pit stop, você tem um acesso aos dados em real time na sua tela o tempo todo durante a corrida. Você para o carro para executar as decisões tomadas durante a corrida. Você não para o carro para puxar um log e analisar para depois tomar a decisão. Então, você tem exatamente uma comunicação muito mais assertiva com o seu piloto, né? Então, muitos que não conhecem, não estão nesse ambiente de motorsport, o piloto, normalmente ele é o protagonista, mas quem está dentro vê que o protagonista, existem vários protagonistas, não tem muito essa jogada de protagonista e coadjuvante. Tem só um grande personagem ali, um piloto guiando, mas o trabalho é em grupo, é uma engrenagem, é muito legal. Estrutura de dados, né? É muito então, legal. Só para a gente traduzir, enquanto a prova está acontecendo, vários dados estão sendo transmitidos para que no momento que ele para no cockpit, todas as decisões foram tomadas e vocês implementam essas decisões com mudanças que precisam ser feitas para a prova seguir. O trabalho da Audastech Olha que legal. São em 2 verticais. Uma vertical é a entrega dos carros para as equipes e o suporte a essas equipes, e essas equipes vão modificar ali, personalizar de acordo com o regulamento, né? E a Audastech prestando todo esse suporte. E a conectividade. Então, as equipes, durante a prova, observam essa conectividade e tomam suas decisões com uma análise mais assertiva. É extraordinário porque esse é um dos fatores disruptivos que nós temos hoje na Stock Car. Obrigada, viu, pela aula, né? Para todos nós, né? Que novidade incrível. Todo mundo vai querer acompanhar agora Stock Car para ver, né? Sim. Esses carros, essas super máquinas aí na pista. Exato. E tudo isso é conectado com outros recursos que nós podemos ainda oferecer, atingir os fãs, os públicos. Isso tudo tem recursos para o app, tem recursos para o site. Então, tem um leque de oportunidades que isso traz para nós também como empresa. Extraordinário. Obrigada, viu, Cimei? Vamos seguir, porque agora eu queria saber quais são as principais responsabilidades e entregas da Audace nos bastidores da Stock Car. E eu fiquei sabendo que aqui são os desafios mais legais, tá certo? Sim, são os desafios mais legais, mais interessantes. Como eu disse,
nosso DNA é inovação. Tá. Né? E a Audace está posicionada para orquestrar o evento tecnologicamente e tem a vertical de engenharia de carros também. Então, além dessa engenharia de carros, que é pauta para um outro programa só disso, né? Vamos fazer, vamos marcar. Vamos marcar, porque a quantidade de dados que tem dentro de um carro, acho que vale muito a pena, tem tudo a ver com escalabilidade, IA, análise, storage, tem tudo. Mas, em relação ao evento, a Audace Tech, ela cuida de tudo, desde a cronometragem do evento de motorsport, ou seja, todos os sensores nos carros e na pista relacionados a timing, cronometragem, é responsabilidade da Audace cuidar, zelar, operar e entregar o resultado num live time para as equipes, para o público, para os engenheiros, para todos. Então, para todos os times, para todas as equipes, todos os carros que estiverem na pista. Todos os carros que estiverem na pista e toda a transmissão é responsabilidade da Audace Tech. Então, desde a cronometragem até o controle de acesso do evento, o controle, tudo é tecnológico no nosso evento, né? Controle de estacionamento, controle de acesso no evento, a sua inscrição integrada com controle biofacial que nós temos na entrada do evento, tudo de maneira virtual e tudo de maneira orquestrada de maneira central. Então, nós temos ali um driver que é só centralizar dados, organizar dados, centralizar sistemas, mais inteligência e menos processos manuais. Isso é uma forma que nós pensamos e nós buscamos implementar tudo isso no evento. Então, a Audace Tech, ela tem inovação, não pode acontecer só nas pistas. Inovação tem que acontecer no evento também. Então, a minha missão é acompanhar esse super carro atualizado e com inovações em todos os seus componentes, só que na área de tecnologia. Então, eu entro com conectividade, com telemetria, entro com Wi-Fi já... sempre a última versão do Wi-Fi, nós já lançamos, aliás, alguns eventos Wi-Fi 7, que está começando aqui. Vocês estão avançados, hein? Sim, maravilha. Se torna um polo de inovação. Né? Isso é muito legal. A gente deve copiar vocês em outras coisas. Copiar não, né? Vocês são pioneiros, né? Somos pioneiros, né? Principalmente porque é isso que me engaja, é o que eu conheço também, então é o que a gente busca fazer de melhor, né? Wi-Fi 7, conectividade 5G privado, ou seja, essa conectividade dos carros não dependem de uma operadora, não depende, a nossa estrutura é própria de antenas de 5G, é uma mini operadora que nós temos em cada evento. Então isso é muito legal, é desafiador. E é interessante porque é quase uma blindagem do evento, né? Todos os pontos, pelo que eu estou entendendo, vocês tomam conta e gerenciam, tá certo? Sim, sim. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Pois é. Essa pergunta não foi difícil imaginar. Provavelmente. Pois é. Eficiência é o primeiro ponto, né? Eficiência o controle dessas atividades, que aí uma coisa puxa a outra, eficiência. O controle depende da eficiência, a eficiência depende do controle. Controlar isso com um time de dentro, permite você escalar e se flexibilizar de acordo com a demanda, né? Isso é muito bom, porque a gente consegue justamente criar para os fornecedores, para os patrocinadores, um conteúdo exatamente sob medida para tudo, de maneira rentável, né? Todo o nosso budget e todo o nosso ecossistema depende de muitos fatores. As entregas não são só para as equipes, não é só uma corrida. Eu costumo dizer que a Stock Car e todo o grupo Veloce, né, as corridas em si, a Stock Car Pro principalmente, é uma plataforma de negócios, B2B principalmente, que tem uma corrida agregada. Não é uma corrida que tem negócio por trás. Pelo contrário, é uma plataforma de B2B que você consegue fazer muita ativação, muito relacionamento. Grandes empresas estão lá conosco, que por sua vez provém experiências fantásticas para os seus clientes e expõe a sua marca nos principais canais de comunicação hoje, nacionais e internacionais. Então, é uma plataforma de negócios, é um DNA corporativo, é desafiador tecnologicamente e por isso que me engaja tanto. E acho que é bom vocês terem um controle de ponta a ponta. Exatamente. Porque se você coloca um parceiro aí no meio do caminho, dependendo, né, você...
Então, Exatamente. vocês estão visualizando todo esse ecossistema e garantindo a entrega, né? Exatamente. Tudo que vocês prometem, né? Existe um plano, Uhum. e este plano, o predecessor desse plano é você ter o controle sobre o que está sendo feito e como está sendo feito. Uhum. Senão a gente não consegue chegar nesse plano. É um plano bem desafiador. Mas você gosta de desafio, que eu já vi. Sim, sim. Eu gosto Olha, de desafios. Um sorrisão toda vez Exatamente. que fala. Eu gosto de desafios. Trabalho com pessoas que também gostam de desafios. E é importante para nós atingirmos essa eficiência, seja ela numa montagem, seja ela numa logística, seja ela num provimento de soluções, seja ela numa parceria de cloud provider para melhorar a nossa comunicação, a velocidade com que os dados são disponibilizados para equipes remotas. Então tem muita coisa que são conectadas, que estão dentro desse plano. Então vamos seguir. Agora a gente vai aqui para uma nova pergunta que diz o seguinte: a Stock Car vem se posicionando cada vez mais, a gente sabe, como um evento altamente tecnológico. Você já falou muito sobre isso. Você diria que a Audacy Tech foi fundamental para essa transformação digital da categoria? Se sim, de que forma? Absolutamente. Ela foi uma empresa criada para isso no grupo. Então, essa evolução tecnológica ela se faz tão necessária que criou-se uma empresa. A visão desde o começo foi essa. Então, criou-se uma empresa, não uma área para isso. Para deixar claro para todo mundo, é uma nova empresa do grupo. É uma nova empresa do grupo Velotti. A Audacy Tech ela foi criada com o intuito de orquestrar, organizar com especialistas de engenharia e tecnologia, justamente pela visão do grupo ser que a evolução tecnológica ela é um dos pilares do nosso plano de continuidade. Então foi muito importante, até mesmo para atingimento dos resultados que nós esperamos, a gente ter isso muito bem organizado e estruturado. Então a Audacy Tech foi fundamental em nascer e em orquestrar tudo isso. Bom, agora a gente vai para a inteligência artificial, tá? E mais um monte de outras coisas. Olha só, inteligência artificial, edge computing, mais sensores, análises preditivas. Eu quero saber o que de tudo isso já é realidade e o que ainda é futuro, é horizonte para vocês. Situa a gente, por favor. Tá. Não tem como falar que uma IA hoje não é uma realidade, né? A IA hoje não é um hype, né? Não, veio para ficar. Assim como a internet não foi um hype, né? Isso muitos dos entrevistados falaram até agora, sabia? Não é hype. Não, não é hype. A mesma conclusão e não e é assim, mesmo, né? Eu digo mais, não tem um Ctrl Z, né? Não tem como voltar. Amigo fala, uma vez visto, não tem como desver. Não tem como desver. Tem aquela piada assim, não, como eu desver isso? Queria desver, não dá. Não dá. Esse não dá, né? Então, assim, a IA é uma realidade e é uma ferramenta que tem que ser utilizada com foco, né? A IA sem foco, sem um plano, ela simplesmente é uma console para você brincar de chat, mas a IA bem aplicada, ela pode te dar resultados extraordinários e pode guiar você para uma otimização, para uma eficiência, para você criar novas oportunidades dentro do seu ecossistema. Já é uma realidade dentro da Stock Car, principalmente com os carros conectados. Agora a gente está numa fase de coleta de dados, né? Nós já temos algumas interações mínimas ali já disponíveis, né, para o público experimentar. Por exemplo, nós temos um app chamado Paddock Fan. Nós criamos um aplicativo. Esse aplicativo Paddock Fan é justamente para conectar as pessoas, trazer mais fãs, conectar as empresas, os clientes. Ele praticamente é um ponto único de comunicação. Convergência. Um ponto único de comunicação entre o cliente, Vicar, o fã de Stock Car e outras categorias, e a nossa operação, né? Estando dentro do evento ou estando acompanhando de fora. Pela TV, você também pode usar o Paddock Fan, você pode assistir. Então, é um aplicativo que tem vários recursos legais. Eu já vou chegar na IA, né? O Paddock Fan, você consegue, primeiro, acompanhar em tempo real o live time da corrida. Então, a mesma informação que os engenheiros têm no live time,
Na pista, o Paddock Fan também tem todos os tempos de todos os carros. Ele tem um tracking automático que você pode acompanhar a corrida pelo app, seguindo os pilotos. Ele tem um recurso muito legal que envolve tecnologia e conectividade, que é rádio. Você pode escutar em tempo real a comunicação dos pilotos e dos engenheiros usando o aplicativo Paddock Fan. Então, a gente tem essa conectividade também no carro, no ecossistema do evento, viabiliza o provimento dessa solução em tempo real, sem filtro. E é muito legal. E você também consegue ver as onboards dos pilotos em tempo real durante a corrida. Então, isso é muito legal. Com o Paddock Fan, ele acompanhando a corrida, ele já tem uma IA que faz alguns comentários da corrida. Para quem é fã, para quem tem conhecimento, no nosso live time do Paddock Fan, você consegue ver uma IA narrando para você, na língua que você escolher, e você consegue ver também por escrito os comentários. Um comentarista virtual feito por IA tá lá comentando a corrida em tempo real no aplicativo Paddock Fan. Simei, eu achei super legal o nosso papo até agora, porque você esclareceu pra gente, abriu o nosso campo de visão para todos os produtos, né? Sim. Que vocês têm, as tecnologias, os produtos embarcados, e a gente fica aqui se imaginando, né? Pensando a quantidade de dados que vocês transmitem o tempo todo em real time, né? Sim. Quer dizer, se tem alguém que transmite muito dado e precisa de uma infraestrutura, não só para transmissão, como para armazenagem segura disso, são vocês, né? Um exemplo vivo de alguém que precisa dessa tecnologia. Eu estou falando tudo isso porque a gente vai começar a falar agora da parceria com a Zadara, tá? Então, acho que começamos a pergunta assim, em algum momento, a Audacitec precisou de um parceiro para tratar desses dados, né? Então, como é que foi a busca? Como é que vocês chegaram na Zadara? E por que vocês não seguiram aí com um parceiro tradicional de mercado, tá? Então, se puder já coroar essa parceria que é extraordinária, eu te agradeço explicando aí para quem está seguindo a gente. O primeiro fator de escolha de um parceiro é qual é o nosso modelo de negócio? Nosso modelo é itinerante. Nós temos uma vida cigana. Territorialidade. Ó, que difícil falar. Territorialidade. Bonito, né? É bonito. Exatamente. Mas vida cigana eu também gostei. Vida cigana, eu já fui pra vida cigana para não falar tão complexo aqui, não cometer uma gafe. Mas enfim. São os pioneiros. Exatamente. Fomos os pioneiros ali, desbravadores, bandeirantes. Os bandeirantes ali desbravando. E aí, esse dinamismo na nossa logística traz grandes desafios. Eu preciso trazer esse dado, gerar mídia, preciso ter essa mídia disponível nos meus equipamentos, os meus equipamentos precisam ser renovados, eles precisam crescer, eu faço um super investimento ou eu cresço conforme eu uso? Qual modelo eu vou usar? Não encontramos nenhuma solução que fosse superior, sob medida, você pay as you grow, né? Acima da solução que nós encontramos na Zadara. Então, assim como para outros mercados, um cloud provider é bem importante, por escalabilidade, por resiliência de dados, e não tem só isso, tem um fator de conectividade também e presença territorial. É um fator muito importante, esse é um diferencial também da Zadara para as clouds públicas, né? Enfim, encontrei na Zadara escalabilidade, performance, parceria, desde o projeto até mesmo o uso dos dados, e se você tem algum problema, você também tem uma boa assistência, você tem uma engenharia escalável de maneira muito rápida e de acordo com a sua demanda. É muito específico a oferta que eles têm. Segurança também. É mais segurança. Um ponto, né? Segurança é um ponto muito importante. Nossa. Sim. E existe uma camada de segurança orquestrando tudo isso, não só no armazenamento do dado, mas na proteção até a conectividade chegar até o dado. Então, são várias camadas, e a Zadara falou a minha língua, já falava dentro da operadora que eu trabalhava, e aqui eu falei, tem tudo a ver, eu consigo ser itinerante, consigo estar geograficamente em um ou mais lugares, com equipes diferentes, injetando dados na minha plataforma na nuvem, e eu consigo ter esses dados disponíveis num
pós-corrida, enquanto todo o meu time está se locomovendo para um outro lugar. Então é muito legal a conectividade da Zadara, a latência, a territorialidade. Tudo isso foi muito importante. Porque ela tem presença em todos os lugares que você citou, certo? Ela tem presença em todos ou mais perto de. Isso, para mim, é importante em relação à latência, né? Qual é a banda que eu tenho? Qual é a qualidade da banda? Porque não basta falar assim, eu estou presente no Brasil, mas qual é a qualidade que você atinge todos os lugares do Brasil? Você tem interconexões... É a mesma de Brasília, de Mogi, de Cascavel? Não, são né? eu também uso provedores diferentes nesses estados para me prover, nessas cidades, para me prover internet. Então, como é que essas redes chegam na rede da Zadara? Com qualidade, não basta ter uma infraestrutura. Ela também tem que ter uma boa conectividade, porque a internet é feita disso. De organizações que são provedores, que se conectam suas redes e transportam dados de um lado para o outro. Se você está atrás de um provedor que não tem uma boa bilateralidade ou hexalateralidade, né? Você tem ali, omni, a conectividade que um provedor tem que ter. Você tem uma má conexão dos seus clientes com o seu dado. Você nunca falou assim, essa nuvem está onde? Ela está fora. Esse parceiro, e também conhecer a Zadara, os princípios, os processos, deu match, eu diria, no nosso plano de continuidade de negócio. Um parceiro de confiança é extremamente importante. Então, o Zadara ultrapassou as métricas técnicas, conectividade, armazenamento, escalabilidade, né? Resiliência, segurança, experimentamos o uso do suporte, o suporte foi satisfatório, porque não tem ré na Stock Car. Sim. Tá? E nenhum os dados não tem ré. De uma precisão, exatamente, da velocidade para que eles transitam, que é absurdo. E numa corrida eles não se repetem, eu não posso parar a corrida, ou posso. Se houver um erro grave, a corrida pode parar. Imagina pra vocês? Não dá. Não dá. Não vamos pensar nisso. Não dá. Então, E você foi muito desafio. legal você citar tudo isso, porque já seria a nossa próxima pergunta, que eu ia perguntar, né? Vocês vão ter várias exigências aí, quando foram buscar um parceiro. Você já listou para mim várias. Primeiro que você disse que os parceiros de vocês, os stakeholders parceiros, precisam ter a mesma visão na estratégica de negócios inovadores como vocês têm. Sim, então, acho que já é um ponto para a Zadara, né? Vocês devem ter visto essa mesma visão inovadora de mundo e de negócios, tá certo? E todas essas exigências que a gente acabou cumprindo junto a vocês, eu acho que determinou essa parceria, certo? Que você elencou várias aí, tá certo? Sim. Na verdade, nós conhecemos várias nuvens públicas também, nuvens privadas. Nós temos parceiros que vão desde o EIB, né, dentro de um evento, até mesmo um parceiro de tecnologia avançado, e na produção do carro, por exemplo, todos esses parceiros têm que falar a mesma língua que a gente, e nós não falamos nenhuma língua extraterrestre, nós falamos a língua do mercado, a língua da eficiência monetária e eficiência operacional também. Então, é um desafio, tem muito trabalho, mas é um trabalho que gera retorno, tanto para os parceiros, quanto para todos os parceiros diretos e indiretos, né? Porque esse é o grande objetivo. Tá, muito boa essa entrevista, e agora eu queria acrescentar mais um passito, porque acho que toda vez que a gente traz uma ferramenta diferente, né, e acho que é uma implementação desse tamanho, ela é muito parruda, né? Ela requer muitas habilidades, né? Enfim, e toda uma demanda específica. Quando vocês trouxeram a Zadara como parceira, no momento da implementação, acho que surgiram lá suas dificuldades, né? Como a gente diz, é uma baita infraestrutura. Como é que foi essa parte da parceria? Volta para a implementação. Foram ajudados, nós somos super parceiros nisso, 24/7 no momento de alguma dúvida ou algo que vocês precisaram, como é que é? Toda implementação tem N desafios, e ainda mais nesse ambiente que nós precisamos quebrar paradigmas, né, e mudar o cenário, nós precisamos cloudificar muitas coisas, né, mas toda migração, toda migração para a nuvem requer planejamento.
o planejamento foi um dos pilares. Você encontrar um bom parceiro que também tenha essa visão de planejamento e com um bom arquiteto de soluções, né, ou bons arquitetos de soluções do lado da oferta, é muito importante para o lado de cá, porque você consegue prever diversos cenários, você consegue entender os seus dados de maneira que você faça uma migração soft. Então, você tem menos tempo para finalizar a migração, você tem mais qualidade na migração e menos impacto para o seu ecossistema, que não é o usuário que está usando as suas ferramentas, é todo dado como ele é ligado e orquestrado na empresa. Existem sistemas interligados hoje de empresas que elas falam, a gente não migra para a nuvem porque eu não tenho, não dá. Simples. Então, ele nem sabe aonde ele pode chegar, ele não conhece o dado dele. Então, nós iniciamos a parceria com uma estrutura de arquitetura de soluções, que eu diria que é 70% de qualquer migração. Vamos entender o dado, de onde ele vem, para onde ele vai, como ele está. E a partir daí, nós decidimos os tempos que vão levar cada fase da migração. Então, para nós, foi soft, não foi complexo. Agora o dado está crescendo, está virando um big data. Mas só vai no suporte, na ajuda da gente? A ajuda foi essencial. É real que são 24/7? É real. A qualquer momento você pode passar a mão no telefone. Eu sou a prova disso. Estou precisando disso. Eu sou a prova. O pessoal vai disso. atender? Vai atender. Lado? Vai atender, não só no planejamento, mas também numa eventualidade, tá? Problemas podem acontecer ou dúvidas podem surgir. Sim. E às vezes eu diria que mais dúvidas do que problemas. As dúvidas podem surgir num momento que bom, que é né? muito Mais dúvidas do que problemas. Não, isso é ótimo, é o que eu busco. É o que todo mundo em qualquer parceria. Oh. Então, quando você tem ali, você está numa reunião, numa estratégia, e você tem uma dúvida importante, você não pode deixar para amanhã um cenário, você consegue ligar para um profissional, conversar, chegar num arquiteto de soluções, um sênior da área, da dúvida, seja ela financeira, comercial ou de arquitetura de soluções na nuvem, sobre eu mudar um S3 de lugar, eu mudar os meus discos, eu ganhar performance em I/O dentro da nuvem, eu preciso mover toda a minha aplicação, eu consigo fazer em quanto tempo, vamos calcular junto, conseguimos integrar essa ferramenta nova direto no S3 para eu fazer o backup, como que eu faço o backup de tudo isso, então assim, você precisa tomar a decisão, você não pode demorar muito, então assim, eu já acionei algumas vezes, né, pra gente, principalmente na fase de planejamento, e tive uma ótima resposta. Isso é muito importante. Profissionais que estão muito perto de vocês, vivendo a realidade do território nacional, porque o Brasil ele tem as características do Brasil de usabilidade, de rede, de bilateralidade na comunicação. Nós dependemos de uma rede internet resiliente e boa para comunicar dado de um lado para o outro. Existem paradigmas ainda a ser quebrados de rede de cloud, né? Hoje em dia existe uma preocupação geopolítica muito grande em relação a cloud, né? Então, onde os dados estão, eu não vou colocar meus dados na nuvem, porque eu não sei se esses dados estão no Brasil ou não. Tá fora. Não basta estar no Brasil, tem que ser uma empresa controlada, tem que ser uma empresa controlada por brasileiros, esse tipo de coisa. Então, tudo isso, parte disso é importante, parte disso é uma coisa que é perda de tempo. Existem... a Zadara nos trouxe essa segurança de que existe um plano de continuidade de negócio, pessoas boas trabalhando para nos suportar e também tem um pensamento aqui em relação ao Brasil, ao modelo de negócio do Brasil. Ela se adaptou muito bem às ofertas que ela cria para o nosso mercado. Então, eu posso sentar e criar uma solução sob medida para mim. Isso é muito importante, porque eu estou num ambiente super dinâmico. Amanhã tudo pode mudar e não é mais na nuvem, é on-premise. Quem tem solução on-premise? Eu preciso saber se a Zadara coloca os storages dela na minha casa e eu consigo orquestrar na mesma plataforma que eu orquestro a nuvem. Eu sei que coloca, porque essa foi uma das premissas para a gente fechar a parceria. Ponto positivo. Então, eu consigo escalar para a nuvem e descer também para o meu data center local, se eu quiser. Ou se eu quiser ter uma cloud híbrida, eu também consigo. Então, tudo isso são perguntas e respostas que foram bem gratificantes na parceria nesse tempo que a gente está junto.
Tá aproveitando? A gente sabe que a Stock Car também é um tipo de competição muito diferente, por exemplo, do que a Fórmula 1, né? Ela é muito mais rápida, mais veloz, menos tempo de montagem, e tudo isso acho que também demanda um parceiro diferente, né? Então, Sim. aonde que a Zadara, nessa velocidade, se adapta a vocês, né? Porque vocês não têm tanto tempo de montagem, né? Vocês Não. estão cada hora num lugar diferente, precisam ser velozes demais nessa mudança e transição, certo? A Zadara entrou de uma maneira que eu tenho um portal de gerenciamento onde eu consigo gerenciar as conexões de qualquer lugar que eu vá e eu deixo sistemas pré-definidos rodando na Zadara. Então é muito mais rápido eu chegar até uma operação, não importa o local, se eu tiver um ponto de internet, eu já tenho a minha nuvem privada conectada com a minha nuvem Zadara. Né, a minha nuvem on-premises conectada com a minha nuvem Zadara. Isso me reduz um tempo de montagem dos meus sistemas e eu já consigo começar a prover sistemas, por exemplo, o gerenciamento das catracas, o seu reconhecimento facial, que é o seu ingresso. A partir do momento que eu chego, ligo os meus sistemas, nós desenvolvemos uma única no Brasil, uma Race Control, que é uma carreta super tecnológica, você está convidada a conhecer. Irá, com certeza. É uma carreta tecnológica onde a gente tem cronometragem, diretoria de prova e comissários, né, trabalhando, e tem um mini data center também nessa carreta. Então, hoje, buscando eficiência tecnológica, nós estacionamos a carreta tecnológica, abrimos essa carreta, eu já tenho um data center em operação. Um ponto de internet, eu já tenho a minha nuvem conectada com todos os meus sistemas rodando e descarregando as informações para todas as minhas controladoras faciais que vão reconhecer os convidados. Então, assim, cada vez mais otimizando. A Zadara, eu consigo ter sistemas rodando e carregando dado enquanto a minha carreta tecnológica está se movendo. Quando ela para, eu descarrego todo esse dado, integro, ganho tempo e eficiência para a montagem do evento. Isso é menos trabalho na ponta, menos pessoas trabalhando, mais automação e mais garantia de dado, né? Onde você tem menos operação manual, você tem mais garantia da produção daquele dado ali de maneira disruptiva. E encerrando essa parte mais técnica, que a gente só deu uma pinceladinha mais na metade da nossa entrevista, é sobre a segurança de dados. Porque Isso é hoje, muito importante. praticamente todas as empresas que a gente fez entrevista, a gente sabe todas as empresas, né, de grande presença, são muito preocupadas com a segurança dos dados, porque dados têm uma sensibilidade, são sensíveis, né? Desde o reconhecimento facial que você diz, né? Sim. Do teu público, até todos os outros dados que vocês estão transmitindo o tempo inteiro. Eu queria que você fizesse agora a conexão da Zadara com esse comprometimento com a segurança dos dados transmitidos, por favor. E quais são, digamos, as nossas fortalezas enquanto marca junto a vocês, tá? Tá, isso é muito importante, é primordial, é entender onde esses dados são armazenados e a segurança desde a captação desses dados, do transporte desses dados para a nuvem Zadara. Então, tudo isso passa por uma camada que vai desde switches, equipamentos de ponta na base, segmentando os dados de usuário com dados precisos, com informações confidenciais, até túneis de VPN com dupla criptografia para esses dados chegarem na nuvem da Zadara e serem armazenados em módulos de storage imutáveis, que é o Object Storage da Zadara. Ela tem uma área contra alguns tipos de ataque, inclusive um ataque mais agressivo, que é o ransomware. É preocupação de todo mundo. Que é uma preocupação de todo mundo, que é prático, é um ataque que ele é drivado na criptografia dos seus dados, no sequestro de dados, e a Zadara tem tecnologia para isso. Então, você escolhe, você tem um leque, né, um marketplace, onde você consegue escolher e orquestrar onde você vai armazenar seus dados. É fundamental, a Zadara tem algumas camadas de segurança, é importante que o cliente Zadara também se informe, também se engaje em explorar isso junto com o time de arquiteto de soluções. Falou, as minhas preocupações são essas.
quais são os mecanismos que vocês podem, porque às vezes o cliente não sabe, ele não é um especialista. O nosso core business é corrida, é que eu venho de um legado e de uma experiência com operadora, dados, segurança, eu passei pela área de segurança também, mas o cliente de cloud, ele não sabe tudo isso. Então, fala quais são as medidas de segurança que a sua cloud Zadara pode me ofertar. Olha, proteção de dados, anti-ransomware, o dado imutável, ou seja, o seu dado não é criptografado aqui dentro, né, por um vírus. Camada de segurança de firewall, ou seja, não é qualquer um que entra, não é qualquer conexão que é estabelecida. Nós temos um firewall nativo, nós temos uma proteção de IPs nativa que você pode utilizar, ou você pode instalar o seu próprio firewall. Nós somos agnósticos, então a isonomia da Zadara também é muito legal. Eu quero instalar a minha ferramenta de proteção dentro da sua nuvem, ok? Minha nuvem suporta essa infraestrutura, eu tenho um VPSA exclusivo para isso, que é uma processadora exclusiva para isso, eu tenho um storage exclusivo para isso, a gente consegue segmentar fisicamente, se nós quisermos, os servidores em camadas diferentes. Então, assim, existe uma coisinha, acho que eu vi aí mais uma característica, então, que é a da adaptabilidade da Zadara. É muito importante. Porque várias das perguntas que você colocou, que você fez e precisava, a gente se adaptou à sua necessidade, é isso? Sim, sim. Tá. Sim, na verdade, é até diferente. A infraestrutura foi criada com uma premissa de adaptabilidade, de flexibilidade. Então, você escolhe dentro do seu parquinho de diversões tecnológico, Cloud Park ali, você escolhe o que você quer usar e como você quer usar. E aí, eles te entregam isso como serviço, seja microprocessamento, seja em Kubernetes, e você consegue otimizar a sua aplicação de maneira a gastar menos. Aí você pediu para eu conectar isso com impacto financeiro, né? Porque a minha eficiência também na verdade, acho que ficou um ponto para trás, que esse ponto que você paga por aquilo que você usa, exato. Que a gente acabou não se aprofundando nisso, exatamente. Mas acho que é a hora, antes da gente encerrar, de trazer esse ponto. Exato. Porque vocês têm uma... É muito diferente a quantidade de dados que vocês transmitem de uma semana para outra. Como é que é essa história do pagamento para vocês? Sim, é diferente, mas eu tenho um pagamento aqui no Brasil, é muito importante. Ter um pagamento, a minha curva, a minha onda senoidal ali, ela não é tão diferente, não é tão volúvel, eu consigo ter um padrão, mas se eu quiser disparar da noite pro dia, eu consigo, isso já aconteceu. Tá. De eu disparar da noite pro dia. Da noite pro dia mesmo? Foi da noite pro dia mesmo. Por quê? Porque, olha, eu precisava fazer uma migração urgente, eu vou tirar a aplicação daqui, vou colocar na nuvem, putz, disparou, legal. Disparou o uso de dados, né? E uso de performance. Agora eu preciso desligar a aplicação de maneira rápida, voltei a aplicação e... Volta para o padrão. Volta para o padrão e eu consigo controlar melhor o meu controle financeiro é muito mais eficiente, de maneira que eu controlo isso na moeda corrente aqui no país, né? Não depende da flutuação de dólar e de câmbio, dependo tanto, eu tenho uma certa flexibilidade com a Zadara para tratar isso. Isso é muito importante. Isso, que interessante, né? Isso assim, todos nós, no final, dependemos de uma flutuação de câmbio. Se eu for comprar uma laranja ali na barraquinha, sim, eu dependo de flutuação cambial. Mas isso está, né? Mas isso está mais seguro, mas a oportunidade que eu tenho na plataforma para eu gerir isso e a clareza com que a plataforma se comunica comigo e o staff, como eu disse, a gente não reconhece a empresa só pela área técnica. São várias verticais. E ninguém está aqui fazendo filantropia. A gente está... O dinheiro que move tudo isso, apesar do amor pelas áreas, pela profissão, etc. Mas a gente precisa saber se ela é compatível também no modelo financeiro. Sim. E ela foi compatível no modelo financeiro que nós propomos também. Então, assim, nós encontramos na Zadara uma parceria aberta para negócios. Não é algo fixo, que você é mais um objeto dentre os 8 milhões de objetos que nós ofertamos. Flexibilidade em outras áreas, além da área técnica também. Quase como se a gente estivesse dizendo de uma humanização corporativa, né? Sim. Porque eles entendem vocês nessa completude do que vocês precisam e ofertam as soluções que cabem, né? Que encaixam como uma luva em vocês, no caso de vocês. Vocês não precisam levar esses dados
todos para a nuvem. Você pode manter esse dado aqui, leva só essa aplicação, porque essa aplicação é dinâmica, de repente você tem 300, de repente você tem 5.000. Imagina nosso app, que tem uma grande visibilidade. Quando você lançou o app, você estimava mais ou menos quantos usuários iam usar simultaneamente, escutar a rádio piloto, ou olhar a câmera on-board, ou olhar o nosso lifetime pelo app. Parte dele roda na Zadara, inclusive, mas eu não sabia, não posso colocar um teto nisso, eu preciso deixar aberto e ter uma flexibilidade para crescer ou para encurtar. E essa flexibilidade tem que ser de acordo com o meu budget para isso, né? Então, eu conseguir flexibilizar tudo isso e ficar tranquilo. E eu estou entendendo que também do nosso lado tem uma conversa quase como uma consultoria, né? Vocês dizem o que vocês precisam e a gente entra com esse olhar de consultoria em cima do expertise necessário para vocês. Exatamente. Nunca foi uma venda. Uma venda, eu acho que eu venho com um viés técnico também muito grande e aprimoramento executivo. Mas uma venda consultiva, ela é incontestável, né? Uma venda consultiva é muito importante para nós. O lado técnico, ele não pode ser só na vertical técnica, seja em qualquer segmento. Eu preciso falar com alguém que faça uma venda consultiva para mim, para eu entender o porquê das coisas e fazer a melhor escolha e, principalmente, comprar o que eu preciso, né? Então, isso é essa clareza... Transparência nos negócios. Transparência nos negócios, simples assim. Ótimo. E agora vamos indo para o momento final. Eu acho que a gente vai querer só a mensagem final, mas antes disso, eu entendo que a parceria entre Zadara e Audacitec, ela é substancial para que aconteça a Stock Car, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais, então, dessa parceria ligada a esse produto final, que no final das contas é a Stock Car, e um pouco do presente momento dessa parceria, e olhando para o futuro, o que a gente tem aí para tatear pela frente, se você pode dizer para nós, e depois suas mensagens finais. Um spoiler. Um spoiler. Eu sei que negócios, às vezes, a gente tem que guardar um pouquinho, mas... Tô pensando aqui... Vamos abrir a janelinha um pouco do futuro. Segurando a emoção aqui para não te dar nenhum spoiler. É muito spoiler, entendeu? Mas assim, é fundamental a parceria da Zadara com a Stock, com a Audace, né, que é o braço de tecnologia, pela escalabilidade, pela flexibilidade. Nós temos, trazendo o spoiler para o presente momento, nós temos aí planos de aquisições de novas categorias, né? E essas categorias vão trazer um novo público, uma nova oportunidade, novos sistemas, novos portais de comunicação, novas presenças, mais massa de dados, e eu preciso de um parceiro que tem abrangência territorial e tecnologia, por tudo que eu falei até agora, para escalar junto comigo. Então, se eu resolver escalar de hoje para amanhã, eu tenho que ter a confiança de um parceiro que escala comigo rápido. Ah, mas eu tenho dúvida, eu preciso sentar porque se tornou complexo. Eu tenho um parceiro que também gosta de complexidade e ele vai sentar para descomplicar ali ou organizar a complexidade que nós trouxermos. Então, o roadmap da empresa, do grupo, é escalar. O grupo não tá em voo de cruzeiro. O grupo ainda está em voo, está subindo. Ainda não estamos em voo de cruzeiro e nós precisamos que os parceiros conectados conosco subam também. Isso é muito importante. A Zadara tem feito esse papel de maneira substancial, muito boa, significativa, acho que é a palavra correta. E nós contamos com essa parceria para o futuro, para que toda essa entrega para o público, o engajamento com fãs, os sistemas disponíveis, o pós-evento, o pré-evento, o evento em si, porque não é o evento em si. Eu não trabalho só aos finais de semana como alguém que... É só quando tem corrida que vocês trabalham? Não. Pelo contrário. Lembra que eu falei que o planejamento de uma migração para a nuvem... O pré-evento é muito... É planejar tudo para que seja mais soft. O maior trabalho está no pré. O durante é simplesmente você atestar que o seu planejamento foi certo ou errado, né? E quanto mais você trabalha antes,
melhora o resultado final. Exato. Com certeza. Coincidente, mais sorte você tem na vida, né? Uma coincidência. Mas é isso, né? Um ditado, né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Olha, Cimei, você é uma simpatia. Obrigado. Você explicou com uma clareza ímpar toda a nossa Sem tecnês, parceria. eu espero. Nossa, a gente se sente, nossa, de verdade mesmo, acho que você ganhou muitos fãs. Você, a Audace, né? Toda a Stock, enfim. Que bom. E eu agradeço imensamente por tudo que você nos trouxe, pelo seu tempo, por toda a tua energia. E agora, mensagens finais. Como é que você quer acabar essa entrevista? Tá com você, tá na sua mão. Poxa, nunca passei uma mensagem final para ninguém. A mensagem final pode ser filosófica, como você quiser. Pode ser filosófica, pode. Que eu vou mencionar algum filósofo contemporâneo. Super parceiro pode tudo. Olha, vou pensar em algum filósofo brasileiro. Mário Sérgio Cortella. Não, é brincadeira, mas eu queria deixar como mensagem o agradecimento a essa parceria, né? Dizer que nós estamos evoluindo, nós temos muito orgulho de ter tecnologia nacional exportando para fora e ter boas parcerias com empresas multinacionais super interessadas na nossa tecnologia produzida aqui. E a Zadara foi parte disso, porque parte da tecnologia é orquestrada pela nuvem. E nós estamos muito felizes com essa parceria e que isso continue daqui para cima. Vamos alçar novos voos até chegarmos ao voo de cruzeiro, que eu espero que seja nunca. Chegar nunca. Eu espero que seja nunca. Porque se vocês são inovadores como são, eu acho que isso é o limite. Que assim, o importante assim é você curtir a jornada, né? Que é uma coisa que eu aprendi, né? O mais importante é você chegar no fim e ter curtido a jornada. Quando você chegou neste fim, existem outros tantos pela frente para você transitar. E descobrir que o fim é um recomeço. Exatamente. É muito filosófico isso, né? Muito filosófico. Bom, deu certo, fechamos. O importante é a jornada, é a mensagem, e o fim pode ser o recomeço. Pode ser. Tá bom. É isso mesmo. Muito obrigada, querido Cimei. Obrigada de coração em nome da Zadara. Obrigado vocês, foi um prazer. Ambientes críticos exigem tecnologia de alta performance e é por isso que empresas em todo o mundo confiam na Zadara. Nossa infraestrutura em nuvem garante performance contínua, segurança e controle total, mesmo nos cenários mais exigentes, como a operação da Stock Car, como vocês acabaram de ver. O seu negócio não pode parar? Então, deixa a Zadara acelerar por você. Aponte a câmera para o QR Code na nossa tela ou acesse zadara.com e descubra como impulsionar a sua operação com quem entende e muito de missão crítica. Eu sou Lua Galvão, foi um prazer estar com você e eu te espero nos próximos episódios do Z-Talks.